Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Litrenta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como se organizar financeiramente para poder pagar suas dívidas e começar a investir. E eu estou gravando esse vídeo porque sempre que eu falo sobre investimentos, surge essa dúvida. Poxa, eu tenho muitas dívidas e não me sobra dinheiro. Então como eu vou fazer para investir? E não é de se espantar que essa dúvida seja muito recorrente, até porque saiu uma pesquisa de agora, 2023, da Agência Brasil, que atestou que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E por que isso acontece? A nossa sociedade é uma sociedade consumista. Nós aprendemos a gastar o nosso dinheiro e não a geri-lo, e não a poupar. Então é comum que esse tipo de situação acabe acontecendo. Mas não se preocupem que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégias que você vai aplicar na sua vida, que eu tenho certeza que vão te ajudar a superar suas dívidas para que você comece a fazer os seus investimentos. O primeiro passo para você sair de uma situação de endividamento é você aceitar a sua realidade. É você entender que você está num momento delicado financeiro, certo? Eu não estou pedindo para você se conformar, veja, estou pedindo para você aceitar. E é aceitar sem ficar se lamentando pelo passado. O que importa é que você está em um momento de fragilidade financeira. E por que eu falo que é importante você aceitar que você está nessa condição? Porque algumas pessoas acabam adotando o caminho inverso. Elas pensam, como eu já estou bastante endividado, não vai fazer diferença nenhuma se eu comprar uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Mas a verdade é que vai fazer sim bastante diferença. Vai prolongar mais ainda a sua situação. Então, aceite que você está em uma situação de dívida e bota o seu cérebro para começar a trabalhar em maneiras de você resolver aquela situação. Porque é assim que você vai começar a dar os primeiros passos para fugir do endividamento. Depois que você identificou a sua situação e que você aceitou que você está endividado, a gente vai começar a trabalhar agora em resolver o seu problema, certo? E qual é o primeiro passo? Você precisa montar um planejamento. Porque é com um planejamento que você consegue identificar onde você está gastando dinheiro desnecessariamente para começar a enxugar os seus gastos. E como é que vai funcionar esse planejamento? Muito simples. Você vai pegar o dia de hoje e vai contar 30 dias para frente, certo? Durante todo esse tempo, você vai anotar todos os gastos que você tiver. Todos. Pense em tudo que você comprar. Se você comprar um chocolate, se você comprar um doce, você vai anotar na sua planilha. Porque ao final desses 30 dias, você vai pegar esse planejamento, você vai ler e você vai identificar por você mesmo onde foi que você gastou mais do que deveria e onde que você poderia estar enxugando seus gastos. Então, foque na sua mente que você precisa montar um planejamento para descobrir exatamente como você pode economizar dinheiro para poder pagar suas dívidas. Depois de montar o seu planejamento financeiro e passados os 30 dias, você agora está de posse de todas as informações referentes ao seu modo de vida. Vai ser aqui que você vai descobrir se o seu padrão de vida é condizente com a sua capacidade financeira ou se você está gastando mais dinheiro do que você deveria. E, minha gente, é muito importante que vocês sejam extremamente sinceros com vocês mesmos, certo? Porque vai ser nesse momento que você vai entender se o seu aluguel é muito mais caro do que você deveria pagar, se o seu carro é muito superior ao que você consegue custear. E vai ser aqui que você vai precisar tomar decisões financeiras extremamente importantes e impactantes na sua vida daqui em diante. Porque se você tem um aluguel de R$ 1.800 e você só consegue pagar um aluguel de R$ 1.200, você vai precisar procurar um aluguel de R$ 1.200. Se você tem um carro que custa R$ 100.000 e você paga de despesa todo mês R$ 2.000, você vai precisar comprar um carro que custa 50 e você paga de despesa R$ 500. Decisões como essa vão fazer com que você economize bastante dinheiro para você de fato conseguir pagar as suas dívidas. Às vezes, é melhor você dar um passo para trás para poder posteriormente dar 2 passos para frente do que você ficar tentando ir para frente, sendo que você sequer tem condições de se manter nesse tipo de passo. Então, ponham na cabeça que vocês precisam entender a realidade financeira de vocês de acordo com o salário que vocês recebem. Nos primeiros 3 passos desse vídeo, nós nos focamos em você, na sua atual condição. Então, nós aceitamos a realidade de dívidas, nós montamos um planejamento e nós analisamos esse planejamento para identificar possíveis setores onde nós podemos economizar mais para poder se focar no pagamento das dívidas. Nesse passo de agora, nós vamos nos focar especificamente nas dívidas. Nós vamos separar suas dívidas por prioridades e descobrir quais são as melhores estratégias para que a gente possa começar a tirar você desse endividamento. A primeira coisa que você deve fazer com as suas dívidas é separá-las por grau de prioridade. E como é que você descobre qual é a prioritária? É simples. Adote o critério da consequência do não pagamento. Sempre que você analisar uma dívida, pense qual é a consequência que vai cair para você se você não fizer o pagamento ou se você atrasar o pagamento daquela dívida. Para ficar mais simples de vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Eu vou trazer 3 dívidas aqui
e nós vamos analisá-las juntos para descobrir qual é que você deve se focar. Então imagine que você tem dívida de energia elétrica, dívida de aluguel e dívida de cartão de crédito. Dessas três, quais são as consequências de cada uma? A de energia elétrica é o corte. Você vai ficar sem luz na sua casa. A de aluguel é o despejo. Se você não fizer o pagamento do seu aluguel, o proprietário vai entrar com ação contra você. A de cartão de crédito é os juros, que vai aumentar ainda mais o valor da sua dívida. Pense, dessas três, qual é a mais necessária para você pagar? São as dívidas de energia e as dívidas de aluguel. Porque se você não pagar, você simplesmente não vai ter onde morar. Você não vai ter luz. E aí você não vai conseguir se estruturar para pagar as demais dívidas que você tiver. Depois que você pagou as suas dívidas prioritárias, vamos focar nas demais dívidas. Dívidas como cartão de crédito ou dívidas com empresa, dívidas com empréstimos, normalmente crescem muito todos os meses por conta dos juros de atraso que são adicionados. Para esse tipo de dívida, é importante que você saiba qual é o valor original e quanto que você paga de juros todos os meses. Porque assim você vai poder sentar e calcular aqueles juros para saber de fato quanto é que você deve. Depois que você tiver informações detalhadas sobre o seu débito, busque cada um dos seus credores pessoalmente para tentar renegociar os seus débitos. Alguns credores costumam gostar de honestidade. Então, se você for sincero, explicar o que você está passando e oferecer uma boa proposta de pagamento, e quando eu digo boa proposta, é alinhada com o débito original que você tinha, é muito provável que eles aceitem. Óbvio que nem todos vão aceitar a sua proposta, mas uma quantidade significativa pode aceitar e isso já vai diminuir demais o valor que você deve. Aqui é importante que você se foque em oferecer propostas que quite os seus débitos, não que abata, porque se você abater, você não vai estar fazendo nada. Você simplesmente vai continuar pagando e isso vai fazer com que o débito continue crescendo da maneira que estava crescendo antes. Se você quitar, por outro lado, aquele débito morre e você vai poder se focar naqueles credores que não aceitaram as suas propostas. Então, fazendo isso, você vai conseguir pagar uma boa parte de suas dívidas e a que você não conseguir pagar, usando as dicas ao longo desse vídeo, você vai ter mais dinheiro para conseguir se reestruturar e futuramente estar pagando esses débitos também. Uma última dica que é muito válida para você poder pagar suas dívidas mais rápido é você usar bens para saldar essas dívidas. E que bens seriam esses? Com certeza você deve ter alguma coisa dentro da sua casa de valor que você não está usando ou que você usa muito pouco. Se você juntar essas coisas e vender, você vai conseguir um dinheiro para juntar com o dinheiro do seu salário e conseguir pagar esses débitos muito mais rápido. Da mesma maneira, se você tiver condições de fazer uma renda extra para somar esse valor ao valor que você ganha todos os meses. Medidas como essa facilitam demais que você consiga pagar esses débitos que há muito tempo você não estava conseguindo organizar. Eu vou explicar na prática um planejamento financeiro de um amigo meu. Eu pedi para que ele fizesse porque ele está numa situação de muito endividamento. Então, durante os últimos 30 dias, ele fez todas as anotações que eu pedi, colocou todos os gastos, colocou a receita, colocou absolutamente tudo, certo? E eu vou analisar junto com vocês. Mas antes de a gente analisar esse planejamento, deixa eu fazer uma consideração extremamente importante. Muitos dos conceitos que eu vou estar trazendo aqui são de um vídeo que eu gravei algum tempo atrás chamado Como Economizar Mais Dinheiro de Maneira Geral. Nesse vídeo eu ensino a montar um planejamento financeiro e eu explico muitos conceitos que vão ser importantes para a gente analisar aqui. Então, se você não assistiu esse vídeo que eu falei, dá uma pausa nesse aqui, volta para aquele vídeo e assiste ele todinho e depois você retorna para continuar assistindo essa análise de planejamento. Porque eu tenho certeza que se você entender os conceitos lá, vai ser muito mais fácil para você compreender o que eu vou estar falando aqui. Então vamos começar a análise do planejamento do meu colega. Primeiramente, lembre-se que eu pedi para vocês anotarem todas as informações relativas à renda de vocês. É importante que vocês coloquem todo o dinheiro que vocês ganharam durante esses últimos 30 dias. No caso do meu colega, ele ganhou 3.520, que foi o somatório entre o salário dele e o salário da esposa. Ele é profissional autônomo, então todo mês o salário dele varia. Ela, por outro lado, é CLT, então o dela não altera. Esse mês, especificamente, eles conseguiram fazer R$ 3.520. Além do salário, você tem que anotar também as informações relativas à sua despesa. E onde é que está a despesa nessa planilha? Eu vou até colocar em vermelho para vocês observarem. As despesas estão aqui, ó. Essas são as despesas dele. Continuam aqui embaixo. E ainda desce mais aqui, ó. E aqui tem o somatório total do que ele gastou esse mês. Eu tenho certeza que você já deve ter pensado, oxe, se ele ganha R$ 3.520 e ele gastou R$ 5.062, então ele está no vermelho. Exatamente, pessoal. Meu amigo, como eu já falei para vocês, ele está numa situação financeira muito delicada. Ele está bem apertado por conta de algumas decisões impactantes para a saúde financeira que ele acabou tomando ao longo desses últimos anos. Então, pedi para ele montar esse planejamento justamente para ajudar ele a sair dessa situação. Agora que a gente identificou as informações relativas às despesas
e as informações relativas ao quanto que ele ganha, a gente vai agora analisar de fato o que foi que aconteceu na vida dele. Então, a gente vem aqui para baixo, para a despesa mensal, para analisar as informações relativas aos gastos projetados aqui e os gastos reais. O que são os gastos projetados? Os gastos projetados são gastos de um planejamento que eu montei junto com ele. Inclusive, eu ensino esse planejamento no vídeo que eu mencionei antes, onde eu divido os percentuais do salário dele para as determinadas despesas que ele tem. Então, no caso dele, eu dividi 80% para despesas essenciais, que são essas despesas aqui, relativas à moradia, supermercado, telefone e despesas de qualidade de vida, né? 10% para despesas não essenciais, que são as despesas que estão aqui, ó, marcadas em azul, que são despesas relativas à sua qualidade de vida, mas que você não obrigatoriamente precisa tê-las todos os meses. Então, por exemplo, despesas de lazer, despesas de, sei lá, assinatura de streaming, algum curso que você faz por fora, coisas desse sentido, certo? E despesas e investimentos, que são esses aqui, esses verdes, entendeu? O que são os investimentos? São os valores de aporte que você vai fazer todos os meses. Então, é importante que sobre um valor todos os meses para que você possa estar investindo aí na sua aposentadoria. Então, agora que eu expliquei para vocês isso tudo, vamos voltar a analisar a situação dos gastos projetados e dos gastos reais. Então, nós montamos um planejamento para ele gastar isso aqui, certo? Ele gastou isso aqui. Vamos comparar um a um para a gente observar. Primeiramente, aluguel. Era para gastar 1.000, ele gastou 1.200. Foi acima? Foi. Não tão acima, porque dentro desse planejamento existe uma economia que ele pode fazer, certo? Inclusive eu coloquei até um valor, dá aproximadamente R$400, que ele consegue distribuir nessas despesas fixas dele aqui, entendeu? Ele poderia aumentar, por exemplo, aluguel. Eu projetei 1.000, ele poderia colocar 1.200, porque é um valor que sobra e não é o valor de investimentos, é um valor de economia mesmo que ele pode fazer. E aí ele poderia, sim, gastar 1.200. Como ele está numa situação de extremo aperto, o ideal seria que ele seguisse. Então aqui, ó, especificamente no que diz respeito a o gasto de aluguel, ele gastou mais do que deveria ter gasto. Nas outras despesas, se vocês observarem, ele seguiu a lógica. Então essa aqui ele gastou menos, essa aqui foi a mesma coisa, essa aqui ele gastou menos, essa aqui ele gastou um pouquinho a mais, mas foi pouca coisa, essa aqui ele gastou menos. Então, no geral, nas despesas de qualidade de vida, despesas essenciais, ele se manteve dentro daquele planejamento que a gente havia feito, certo? Passando agora para analisar outros tipos de despesas, é aqui que nós identificamos onde é que está o problema da vida dele. Pode ver que entre parcelas de financiamento e parcelas de empréstimo, ele gastou mais ou menos R$2.375. Vou alterar só essa vírgulazinha aqui. R$2.375. Isso representa mais ou menos 70% do salário que ele recebe. Ou seja, com despesa de financiamento e de empréstimo, ele praticamente gastou o dinheiro dele todo, entendeu? Ele gastou, inclusive, muito mais do que as despesas essenciais dele. Então, situações como essa, como eu já havia falado com vocês, são situações que acabam impactando demais na sua vida. Tanto é que eu coloquei os gastos em vermelho. Podem ver que o gasto está em vermelho. Por quê? Porque são decisões impactantes. Outros gastos que eu coloquei aqui, inclusive, só para explicar a vocês, eu realmente não expliquei, eu coloquei em cores diferentes, ó. Então tem o gasto de laranjas, os verdes, aliás, o laranja e roxo. O laranja são gastos que podem ser considerados essenciais ou podem não ser considerados dependendo da pessoa que gasta. Então, por exemplo, seguro de carro, no meu caso, eu acho um gasto essencial, porque eu prefiro proteger o meu bem de um sinistro do que simplesmente deixar pela obra do acaso. Mas tem pessoas que não consideram. Então eu coloquei em laranja justamente porque podem ser para algumas pessoas essenciais, podem ser para outras não. Mas enfim, voltando ao que eu estava explicando antes. Nesses gastos que ele teve aqui, ele acabou comprometendo demais a saúde financeira dele, porque isso fez com que ele gastasse R$5.062, quando o salário dele é R$3.520. Então isso é um impacto muito significativo, entendeu? E de onde é que vem esses gastos? Vem dessas duas despesas aqui especificamente que ele tem. Uma despesa de empréstimo e uma despesa de financiamento de um carro. Esse carro dele, pessoal, ele custou R$71.000. Esse foi o valor que ele deveria pagar. Só que ele deu uma entrada de 31 mil e financiou os outros 40. Esses 40
acabaram se tornando 80 mil reais. E aí, dividindo esses valores pelas parcelas, ele ficou com parcela de R$ 1.865. Veja que é uma parcela extremamente cara para a situação dele. Então, como é que eu, Vitor, resolveria esse problema? Eu já conversei com ele, eu sou amigo dele, eu tenho uma abertura para falar isso, então eu disse, bicho, você tem que vender seu carro. Porque vendendo esse seu carro, você vai quitar esse saldo de financiamento, vai te sobrar um dinheiro. Com esse dinheiro, você pode escolher quitar o empréstimo ou continuar com ele, ou você pode até mesmo comprar um carro mais barato, não sei, talvez um carro de 35 mil reais, um carro de 40 mil, seminovo, alguma coisa que se adeque mais à realidade financeira dele. E realmente ele disse que essa, de fato, era a melhor escolha. Foi isso que a gente está trabalhando para fazer. Porque ele pagando esse gasto aqui, desse financiamento e desse empréstimo... O celular caiu, pessoal. Ele pagando esse gasto de financiamento desse empréstimo, ele vai conseguir diminuir essas parcelas, ou simplesmente deixar de ter essas parcelas, e vai conseguir chegar nos valores que a gente tinha planejado dele gastar todo mês. E aí o que é que ia sobrar? Dinheiro para despesas não essenciais, dinheiro para investimentos, ele ia fazer economias aqui, ó, ele ia economizar um valor. Então, é por isso que serve basicamente uma planilha de controle como essa. Porque nesse tipo de planilha você consegue elencar todos os seus gastos, dividi-los e descobrir exatamente onde você deveria estar economizando e onde você está gastando mais do que você deveria. E aí, por conta disso, você consegue, quando você faz essas comparações, escolher quais as melhores soluções para a sua vida por conta do seu endividamento. Entendeu? Eu trouxe aqui esse planejamento só para realmente deixar mais concreto aquilo que eu estava falando para vocês. Eu sei que pode ter ficado meio confuso, eu fui meio que gravando conforme as coisas que vinham na minha cabeça, mas eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona um planejamento financeiro, tá? Chegamos ao final desse vídeo, pessoal, e eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, se eu ensinei algo de útil, se agregou na sua vida de alguma maneira, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com pessoas que se interessam por esse tema. Se inscreva aqui no canal, porque eu vou estar sempre lançando vídeos de qualidade todas as semanas e, principalmente, utilizem os ensinamentos que eu trouxe nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir potencializar o pagamento de todos os débitos que você tem. Tá certo? Muito obrigado, pessoal.